Fala galerinha que tá com sangue no olho, faca nos dentes, focada nos estudos. Aqui é o professor Douglas Barraque com essa videoaula sobre a organização dos estados nacionais. Então, vem comigo. Antes de adentrarmos na organização dos estados nacionais, alguns, eu diria assim, conceitos precisam ficar bem claros para você, meu aluno, que está com sangue no olho, focado no estudo. Conceitos como conceitos de estado, nação e país, ok? Então a gente vai aprender a diferenciar esses três conceitos de estado, nação e país. Podemos dizer, né, que um estado é um conjunto de instituições que controlam e administram uma nação ou um país. E também o seu ordenamento jurídico, ok? O Brasil, por exemplo, eu posso dizer que ele é um estado que possui leis próprias. A Constituição Federal, por exemplo, possui também governo próprio, sendo soberano, autônomo, independente. O Brasil já viveu na sua história um momento em que ele não era um estado, não tinha um governo próprio, não era independente. E alguém sabe me dizer que momento foi esse? Acertou quem disse período colonial. Durante o período colonial da história do Brasil, o Brasil era tão somente uma colônia de Portugal. Não era, portanto, um estado soberano, autônomo e independente. Tudo bem? Com leis próprias, por exemplo. O Brasil não tinha isso, né? E uma nação? O que seria uma nação? Uma nação é definida por um conjunto de características culturais, tradições, costumes, a língua, que é um fator de identidade de uma nação, entre outros fatores, né, que formam, que fazem com que os indivíduos se identifiquem e se sentem pertencentes a um grupo, ok? As nações antecedem ao Estado e tem um caráter, digamos assim, mais subjetivo e humano, porque envolve questões subjetivas, envolve, por exemplo, cultura. Um Estado pode ser formado por diversas nações, por exemplo, né? Olha, por exemplo, para o Estado brasileiro. Né? O Brasil possui no seu interior mais de 220 nações indígenas, diferentes, segundo o censo de 2010. E cada nação possui sua própria língua, seus próprios costumes, sua própria cultura. Assim como também uma nação pode estar dividida em diversos estados. Um exemplo são os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América são formados por vários estados. No total são 50 estados que formam os Estados Unidos da América. Quantos estados formam o Brasil? Diz aí. Acertou quem diz 26, né? O Brasil é formado por 26 estados. E, finalmente, o conceito de país. Esse conceito também tem que ficar bem claro para você. Que é um conceito que a gente pode buscar uma definição lá na geografia. A geografia pode nos ajudar a compreender. Um país, para ser um país, precisa ter limites territoriais bem definidos. E dentro desses limites territoriais, existem nações, existe um Estado com leis próprias. Então, professor, você está dizendo que um país é um Estado? Pensa aí comigo. Sim e não. Porque existem Estados e nações sem país. Como a Ordem Soberana e Militar de Malta, que é um Estado sem país. E os ciganos, que é uma nação sem país. Os curdos, os tibetanos, os bascos, os chechenos são exemplos de nações sem país. Agora, olha o caso da Escócia. A Escócia é um modelo de país sem Estado, já que oficialmente ela está inserida no Estado do Reino Unido. Olha que coisa interessante aí, tudo bem? Então, esses três conceitos precisam ficar bem claros, bem evidentes para você, tudo bem? Conceito de Estado, nação, país. Então, qual é o momento, necessariamente, a conjuntura histórica, ou os fatores históricos que levaram à formação desses estados nacionais? Tudo bem? Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, que vai ocorrer um enfraquecimento do poder dos senhores feudais e o fortalecimento do poder dos reis. Isso ainda na transição da Idade Média para a Idade Moderna. A partir do século XIV, um século de crise, um século de transformações, e antes mesmo do século XIV, século XI, XII e XIII, com as cruzadas, né, nós vamos começar a assistir um gradativo enfraquecimento do feudalismo,
aquele sistema político, econômico, social ou modelo de sociedade lá da Idade Média. Então, as cruzadas do século XI, XII e XIII, que foram expedições religiosas, militares, organizadas pela Igreja Católica em 1095, no Concílio de Clermont, na França, aclamada pelo Papa Urbano II, que colocou frente a frente ali o Ocidente católico cristão e o Oriente árabe muçulmano. As cruzadas tiveram como consequência o enfraquecimento do poder dos senhores feudais. E o contato com as especiarias do Oriente possibilitou o que vamos chamar de renascimento comercial e o renascimento urbano. O renascimento comercial permitiu a criação de rotas comerciais que abasteciam a Europa de produtos das chamadas especiarias do Oriente: cravo, canela, noz moscada, pimenta do reino, seda, açúcar mascavo, entre outros produtos, a maior parte condimentos, temperos, ok? E esse comércio permitiu o surgimento de uma classe social chamada de burguesia. E quem é essa burguesia? A burguesia, que eram comerciantes, que faziam comércio nas antigas vilas romanas. Essas antigas vilas romanas eram chamadas de burgos. E começaram a se enriquecer muito rapidamente. E passaram a exigir a padronização dos impostos, das moedas, das leis, que são características de estados nacionais. Exigiram também, a padronização de pesos e medidas, tudo para facilitar o comércio, tudo bem? Outro acontecimento igualmente muito importante, ainda do século XIV, conhecido como século da crise do feudalismo, são as revoltas camponesas. Em um momento em que os camponeses morriam aos milhares devido à terrível doença chamada de peste negra, peste em latim significa doença, os senhores exerciam violenta exploração sobre os servos camponeses. Aproximadamente 1/3 da população europeia morreu. A mortalidade era de 60%. A cada 10 pessoas, 6 morriam pela peste. E a maior parte dos atingidos pela doença, pela peste negra ou peste bubônica, que era transmitida pela pulga, que carregava a bactéria que contaminava as pessoas, a maior parte dos que morreram eram camponeses. E no centro dessa espiral de exploração dos nobres sobre os camponeses, os poucos que sobreviveram, as principais revoltas estouraram na França, na Inglaterra. Na França ficaram conhecidas como os jacqueriers, uma expressão usada pelos nobres da época que significava João Ninguém. Lá na França, esse bando de João Ninguém tomaram feudos, mataram senhores, destruíram e incendiaram plantações, destruíram castelos. Os nobres, senhores feudais, desesperados, não tiveram outra alternativa a não ser pedir ajuda ao rei. Então o rei me ajuda, me dá um help aí que o bicho está pegando, Então começa aí, digamos assim, um embrião, a sementinha de um processo de centralização do poder político, porque na Idade Média o poder era descentralizado, existia o rei, ele era uma figura sagrada, mas não tinha poderes absolutos. E começa aqui a uma espécie de, entre aspas, dependência da nobreza feudal em relação ao rei, tudo bem? E além disso, também a Guerra dos 100 Anos, entre 1337 a 1453, a Guerra dos 100 Anos também é um fator que contribuiu para a formação dos Estados Nacionais. A Guerra dos 100 Anos colocou frente a frente nos campos de batalha, por mais de 100 anos, 116 anos para ser exato, franceses e ingleses. A causa da guerra envolve, dentre outras questões, a sucessão do trono francês. O rei da França, Carlos IV, ele morre sem deixar herdeiros. O Eduardo III, rei da Inglaterra, reclama o trono da França, pois ele era irmão da esposa de Carlos. Então ele, Eduardo III, dizia ter direitos ao trono francês, por ser irmão da esposa de Carlos. Porém, os franceses não aceitaram ser governados por um inglês e começou, portanto, a guerra. Esta guerra, a Guerra dos 100 Anos, contribuiu para o fortalecimento do poder real através da união entre a nobreza em torno do rei. Houve o gradativo enfraquecimento dos senhores feudais e o fortalecimento do poder real, tanto na França quanto na Inglaterra. E tanto na França quanto na Inglaterra, franceses e ingleses não lutavam mais pelo feudo X ou Y, lutavam pela França, lutavam pela Inglaterra, lutavam por uma identidade muito maior que a língua. Ingleses e franceses se reconheciam enquanto tal pela língua, um elemento da cultura. Tudo bem? Bom, e aí, professor? Dentre as características dos Estados Nacionais, podemos destacar
o poder centralizado em torno do rei, o rei que já se tornar absoluto, que já vai se tornar um rei absoluto, o poder antes fragmentado da Idade Média, no feudalismo, dá espaço para um poder forte e centralizador, há uma burocracia própria, com um funcionalismo público, toda uma burocracia que ajudará a formar o Estado, um exército unificado, tudo bem? Impostos unificados, as leis unificadas, a padronização monetária, a padronização do sistema de pesos e medidas, são características evidentes de um Estado nacional, um Estado-nação. O Brasil tem tudo isso, tem um exército próprio, impostos próprios, leis próprias, uma moeda própria, unificada para todos os estados, tudo bem? Então são características de um Estado nacional. Bom, outro ponto importante que a gente tem que destacar é a maneira como essa centralização política ocorreu, com o estabelecimento de algumas relações muito importantes. Relações entre o rei e a nobreza, o rei e a burguesia e o rei e a igreja. O rei concede à nobreza títulos, cargos públicos e privilégios. E a nobreza apoia a centralização política. Fornece inclusive o seu exército, seus homens, os cavaleiros. A nobreza, que ocupava altos cargos públicos, diplomáticos, militares, eclesiásticos, passa a ter um papel diferenciado. É o que o historiador inglês Perry Anderson chama de Estado feudal. Era a nobreza feudal que se adere aos interesses do rei para a formação dos Estados nacionais, os Estados modernos. O rei conta também com o apoio da burguesia. O rei apoia a burguesia com a criação de uma moeda única, a padronização do sistema de pesos e medidas, a unificação dos impostos, tudo bem? E a burguesia passa a financiar o exército do rei e sustentar o Estado através de impostos. Esses pesados impostos, lá no futuro, no século XVIII, serão alvos de críticas de uma burguesia iluminada pelo iluminismo. Uma burguesia que passou a defender lemas como liberdade, igualdade, fraternidade, tudo bem? E o rei faz do seu Estado um Estado eminentemente cristão, católico. O catolicismo se torna a religião oficial do Estado. E a igreja passa a justificar o poder real, o poder do rei. O rei reina porque é da vontade de Deus. Tudo bem? Nesse cenário, como que a gente pode, então, professor, conceituar um Estado monárquico absolutista? Basicamente, um absolutismo monárquico é uma teoria política que defende a concentração dos poderes políticos, poder de julgar, criar e executar as leis, nas mãos do rei, o rei soberano absolutista. O rei que vai ajudar a construir, configurar esse Estado moderno. E aí, galerinha, se você gostou desta aula, deixe um like, deixe a sua curtida, compartilha com os amigos e foco nos estudos, sangue no olho, faca nos dentes, café na veia, café é importante, o elixir dos deuses, ok? E lembre-se, seu sucesso é o meu sucesso também. Um abraço, galerinha. Tchau, tchau.